nós temos duas figuras principais que o pastor falou aqui. A primeira figura que nós temos, eu vou colocar aqui o nome, ok? Nós temos duas figuras ou protagonistas. Primeiro nós temos quem? Abraão. Quando nós olhamos para essa história, nós temos a figura de Abraão. Abraão é o tema, Abraão é o pai, Abraão é o paradigma, Abraão é o modelo. Mas quando você olha para a própria Bíblia, a palavra de Deus, você pode observar aqui que Abraão representa a base. Porque quem primeiro foi chamado? Abraão. Quem primeiro recebe a ação de Deus e ele deixa tudo? Quem é? Abraão. Agora, depois que Abraão morre, depois que Abraão sai de cena, quem é que entra em cena? Então, eu coloco aqui que Abraão representa o chamado. Isaac é a continuação do chamado. Isaac é a representação do chamado. Isaac é a continuação do projeto de Deus. Então, isso aqui é muito interessante, porque quando você olha para a própria palavra de Deus, você pode perceber isso, que aqui Jacó, Isaac é o herdeiro da promessa. Então, Isaac fala de continuidade da promessa. Quem foi que recebeu primeiro a promessa? Abraão. Agora, Isaac é a continuação da promessa. Isaac é a progressividade da promessa. Então, é muito importante nós atentarmos para essas duas figuras, o pai e quem mais? O filho. Porém, eu quero pontuar aqui que quando nós estudamos sobre a pessoa de Isaac, às vezes a gente olha só para a figura de Isaac, mas é interessante analisar que ele é um emblema, ele se torna um protótipo, porque quando a vida de Isaac continua, está se dizendo três verdades bíblicas e teológicas. A primeira verdade, Deus é fiel àquilo que ele fala. Por que ele é fiel? Porque Deus prometeu para quem? Para Abraão. E agora veio para quem? Para Isaac. Em segundo lugar, as circunstâncias, elas não tolhem, elas não impedem, elas não inibem, elas não dificultam, elas não cerceiam a promessa de Deus. Porque assim como Abraão teve promessa, ele enfrentou lutas, enfrentou crises, enfrentou dificuldade, enfrentou decepção, enfrentou fome. Isso parou a promessa? Não. Então agora, essa promessa tem continuação em quem? Em Isaac. E como tem continuação em Isaac, quando você vai estudar Isaac, você pode entender que Isaac é a representação de que Deus é fiel à sua palavra, à sua promessa. Isaac é a representação e a continuidade de que crise, problema, dificuldade não para o homem de Deus e nem atrapalha o quê? A promessa. Aí você pode observar que isso é claro. E quando você olha para Isaac, Isaac é o filho de quê? Da promessa. Gálatas 4:28, leia aí rapidinho. Gálatas 4:28. Vamos lá. 4:28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Está vendo? Então agora você pode observar que você tem um Isaac, aonde ele representa os filhos da promessa. Então nós somos filhos da promessa. E quem tem promessa tem que entender que Deus é fiel com a sua palavra. Jeremias, 1:12, né? É isso? Jeremias, ele vela pela sua palavra para cumprir, vê se é. 1:12. Isso. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então, quando nós estudamos esses personagens, como Abraão, como Isaac, com Jacó, por exemplo, Isaac representa a renovação, porque Deus muda o nome dele de Jacó para, aliás, de Jacó para o quê? Para Israel. Então, Jacó representa renovação. Abraão representa aquele que recebe a promessa. Isaac representa o que continua mas em meio a tudo isso está se dizendo que quem permanece fiel ao chamado de Deus, Deus abençoa. E hoje a igreja, ela caminha baseada em Gálatas 4:28. Nós somos filhos o mesmo Deus que prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés, ele é o mesmo que continua conosco.
Hebreus 13:8 diz: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nós temos que confiar na promessa de Deus, ok? Então, aqui está a importância de você estudar. Quem for dar aula agora domingo, pode dizer, olha, toda a história de Isaac está orbitando em 3 pontos: fidelidade de Deus à sua palavra, bem como à sua promessa. Outra coisa, nada para a promessa, batalhas e lutas, e que nós somos os representantes de Isaac hoje, porque nós somos os filhos da promessa.